Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área em edição extraordinária aqui no seu Sobre Vasco para comentar, basicamente, por que eu acho que o Vasco não vai trocar mais de treinador nessa temporada. Por que a gente vai com o Emílio Faro de interino aí até o final do ano. Porque é aquela coisa, né, galera? Começou aí, depois dessa partida contra o CSA, mais uma porrada que a gente toma jogando fora de casa, o Vasco mostrando que desaprendeu a jogar fora, né? Porque não é nem um caso isolado, já aí pelo menos a terceira vez que a gente vai jogar fora e tem um desempenho pífio. Já foi contra a Ponte Preta assim, já foi contra o Vila Nova. Então, por mais que a gente ainda tenha aí mantido um aproveitamento dentro de casa, né? Boas vitórias contra a Tombense, contra o CRB, o vascaíno fica de orelha em pé, fica preocupado. Como é que é? Vai ficar assim? Vamos nessa situação até o final do ano? Pô, com esse treinador interino não vai dar, com esse elenco não vai dar. E aí vem aquela pergunta, foi para isso que a gente transformou o Vasco em SAF? Foi para isso que a gente vendeu nosso futebol para 777, uma empresa milionária? Cadê o dinheiro para resolver esse time, né? E aí que eu quero entrar, né? Tentando entender por que nada está sendo feito, por que os jogadores não estão chegando, por que ainda não se pensou no novo treinador, né? Eu vejo até muita gente tentando explicar isso pelo fato da SAF ainda não ter sido consolidada, ainda está em processo, os ativos ainda estão passando para lá, mas eu acho que a questão nem é essa não, gente. Eu acho que é uma questão mesmo de estratégia. Eu acho que a gente tem que tentar agora, cada vez mais, né? A gente vai ter que tentar entender o pensamento estratégico do Vasco com um pensamento mais de empresário. Um cara... quem está comprando o futebol do Vasco é um investidor, e a própria palavra já diz, né? Investidor é o cara que coloca dinheiro, mas esperando um retorno em algum momento. E aí, qual que é a grande sacada, né? Onde é que o empresário ganha dinheiro? Na diferença entre quanto ele investe e quanto ele ganha de volta. Não é porque os caras são cheios de dinheiro que eles vão botar todo o dinheiro do mundo no negócio, sabe? Eles botam com esse cálculo. Qual é o mínimo que eu preciso investir para conseguir o retorno que eu quero? Esse é o pensamento de um empresário, né? Sei lá, você é um empresário, você precisa de um carro para levar sua mercadoria de um ponto para o outro. Beleza, vamos comprar aqui uma picapezinha, né? Vamos comprar aqui uma combizinha e vai fazer o serviço. Pô, mas uma Kombi, e se um dia a gente tiver que levar mais mercadoria que o normal? Será que não é melhor comprar um caminhão? E se um dia estiver chovendo, a gente tiver que entregar o material numa ladeira, não é melhor comprar um 4x4? Eu vou falar, não, eu não vou comprar um 4x4 para eventualidade de um dia chover, ou comprar um caminhão para eventualidade de um dia ter que levar mais transporte, né? Vamos comprar aqui a nossa picapezinha e se um dia essas circunstâncias acontecerem, a gente repensa, né? O pensamento do empresário, do investidor é mais esse. O torcedor não, amigo. Pô, compra um caminhão 4x4 que a gente garante que vai chegar sempre. O pensamento do torcedor, né? Então aqui, voltando a essa metáfora horrível que eu fiz agora, eu acho que, por mais que a gente, enquanto torcedor, pense, cara, traz os melhores jogadores, tá com dinheiro? Porra, contrata aí o Messi, o Neymar e o Cristiano Ronaldo pra gente garantir o acesso o quanto antes e traz o Guardiola de técnico. Por mais que o nosso pensamento seja esse, o pensamento da 777 não é, né? O pensamento da 777, qual que é o planejamento que foi feito pro Vasco esse ano? O Vasco tem que subir, né? Porque a partir do ano que vem, com o Vasco na primeira divisão, aí é que a gente começa a brincadeira, né? Esse que é mais ou menos o pensamento da 777. E eu acho que até assim, diante das circunstâncias do começo do ano, a gente estava vendo aquele time sendo montado, estava meio esquisito. Talvez naquele momento, a própria 777 pensaria assim, a gente vai ter que chegar no meio do ano e para garantir o acesso vai ter que trazer alguns bonecos ali para resolver, né? Agora, a partir do momento que a coisa foi se desenhando de diferente e que chegou agora no momento da janela, no momento de contratar,
E o que a gente está vendo é o Vasco, com mal ou bem, o acesso encaminhado para a primeira divisão, porque é aquela coisa, a gente que nem torcedor, ainda mais torcedor vascaíno, que está acostumado, né, com os piores cenários acontecendo, para a gente está nervoso. Mas qualquer um que vê de fora, qualquer analista de futebol que vê de fora, vê a situação do Vasco encaminhada. Eu já fiz aí as projeções, né? Pelo aproveitamento, se você pegar o aproveitamento do Vasco no campeonato hoje e o aproveitamento dos times que estão ali disputando a quinta posição, o Vasco ainda sobe com folga. A gente está ali com uma distância de 6 pontos, se não me engano, para o quinto colocado. E se mantiver esse aproveitamento, no final da 35ª rodada, a gente já está matematicamente garantido na primeira divisão, né? E é isso, apesar do Vasco estar caindo aí, os resultados, não está mais com aquele aproveitamento e aquele desempenho dos melhores momentos, quem poderia nos ameaçar também não está. A gente não está vendo nenhum bicho-papão subindo, um time lá embaixo brigando, com um aproveitamento super alto e numa tendência de alta que pode nos alcançar. A gente está vendo um monte de time ali brigando. Há um tempo atrás parecia que era o Sport já caiu, aí depois parecia que ia ser, sei lá, o Londrina, e agora é a Tombense que está em quinto lugar. Os times estão oscilando embaixo também. Então, assim, um olhar frio e racional para a tabela do campeonato diz que o Vasco vai subir, né? Pode subir sofrendo um pouco mais, sofrendo um pouco menos, mas vai subir. E é esse o pensamento, né? Que eu entendo, pelo menos, né? Da 777. O cara olha e fala, cara, a gente vai subir com esse time, para que vai gastar um dinheiro a mais para um resultado que já está vindo, sabe? Um objetivo para essa temporada já vai ser conquistado com esse elenco, com esse treinador. Para que a gente vai investir mais? Eu acho que assim, até porque, pensando a mais médio e longo prazo, porque você poderia falar assim, pô, traz o cara agora, para voltar aqui para os exemplos, traz o Messi agora, que o Messi ajuda a gente a subir para a primeira divisão e ano que vem ele já fica para a primeira divisão também, né? Esse pode ser um pensamento. Mas não é assim que funciona, né? Porque o Messi, vamos continuar aqui nesse nosso exemplo, nessa nossa hipótese maluca, o Messi, ele pode até querer vir para o Vasco, mas ele não vai querer vir para o Vasco para jogar a segunda divisão, né? Sem contar que talvez o Messi precise de um tempo de adaptação ao clube que a gente não vai ter. Faltam 13 jogos para o final da temporada. Até o Messi A gente está vendo um pouco isso com o Alex Teixeira, né? Chegou aí, já fez 4 jogos pelo Vasco, está jogando bem abaixo. E aí estão falando, não, ele vai levar um tempo para se preparar, para se recondicionar. A moral da história, do jeito que a coisa vai, quando o Alex Teixeira estiver em forma, acabou o campeonato já, né? É um jogador qualificado, muito acima aí, tecnicamente, do que a gente tem no elenco, mas não está conseguindo dar resultado em campo porque chegou agora e é pouco tempo, que vai ter até o final do campeonato. Então esse é um bom exemplo, né? Não adianta, pelo que a gente vê ali da teoria da proposta da 777 para o Vasco, a partir do ano que vem, montar um time com futebol mais moderno, de toque de bola, trazer talentos sul-americanos para montar uma equipe jovem e talentosa, um técnico também, provavelmente sul-americano, com um pensamento de futebol mais moderno, que a gente não encontra aqui no Brasil. Beleza, acho maneiro, mas como é que você faz, sabe? Você vai trazer um jovem talento da Colômbia, da Argentina, para se adaptar ao futebol brasileiro, para um estilo de... Você traz um jogador que ele vai se encaixar num estilo de jogo que não é o estilo de jogo que o Vasco joga hoje, é o que a gente quer que jogue no ano que vem. Provavelmente não vai funcionar também, né? Ou então não, vamos trazer um jogador para esse estilo de jogo que o Vasco joga hoje, um jogador que funciona para a segunda divisão. Aí vai ser um cara que você vai trazer, que vai servir por 10 jogos e que depois não vai servir mais. Ano que vem, o que faz com o cara? Dispensa ele? Concorda que é um dinheiro mal investido? Mesma coisa serve para o técnico, né? Vai trazer que tipo de treinador? Vai trazer um treinador estrangeiro, nem precisa ser estrangeiro, mas brasileiro, com pensamento de estilo de jogo que a gente quer para o ano que vem, mais moderno, de toque de bola. Não vai ter elenco para isso. Não vai ser um treinador que vai conseguir com esse elenco fazer esse jogo. A gente já viu, né? O próprio Maurício Souza aí foi um cara que tentou fazer esse estilo de jogo mais moderno, que está em moda agora, e a gente viu que fracassou
retumbantemente, porque não tem elenco para isso, né? Mesmo que seja um cara que saiba fazer, ele precisa de tempo. Outra questão, além de ser de querer fazer uma mudança muito drástica, que com esse elenco é difícil de a gente imaginar, tem a questão do tempo também. O cara vai chegar, são 13 jogos que faltam para a temporada. Quanto tempo o cara precisa para implementar o estilo de jogo dele? Quando ele estiver conseguindo, acabou o campeonato já. Entendeu? E aí, até lá, corre o risco da gente não conseguir o resultado e o desempenho que a gente espera que melhore, piorar. E aí sim, a coisa se complicar, entendeu? Então não adianta trazer um treinador desse. Aí vai para o outro lado da moeda, que serve para treinador e serve para jogador. Então não, traz um cara que conhece a segunda divisão, que sabe trabalhar com esse tipo de elenco, vai trazer um cara e daqui a 10 rodadas vai ter que dispensar ele, né? E o treinador que vier para tapar buraco, ele já sabe dessa condição, o que ele vai fazer? Ou vai ser um cara muito perrapado, que vai aceitar qualquer condição porque quer tentar se destacar, que foi a aposta Maurício Souza, ou se trouxer um cara um pouquinho mais escolado, um pouquinho mais de mercado, ele vai querer as condições dele. Ele vai querer um contrato até o final do ano que vem, por exemplo, com uma multa rescisória gigante, né? E aí é aquela coisa, tá com dinheiro, contrata o cara e quando a gente subir, resolve. É o pensamento do torcedor. Mas o investidor, não vou querer gastar esse dinheiro à toa, sabe? Se precisasse, eu acho que... É aquela coisa, né? Vamos agora desenhar o pior dos cenários. Eu acho que se chegar lá na frente e a coisa não se desenvolver com o Emílio Faro, degringolar ainda mais com o Emílio Faro, os caras vão ter que acabar partindo para essa, né? Mas eu acho que eles vão pelo menos tentar mais um pouco levar com a barriga do jeito que tá, para tentar resolver com o Emílio Faro, e aí a partir daí, assegurado o acesso para a primeira divisão, começar uma reformulação para valer do elenco, e aí trazer um treinador, mas sem essas amarras que tem agora de ter que pensar num cara que resolva nos dois cenários, né? Faça esse time subir, mas também já sirva para o ano que vem. Eles estão tentando evitar esse tipo de solução. Por isso que eu acho que, e eu vou poder ser desmentido, pode ser que assim que eu suba esse vídeo eu já esteja desmentido, anunciem um novo treinador, mas eu não sei não, cara. Eu acho que eles vão tentar. Eu acho que não vai apresentar um treinador novo até o jogo contra o Bahia, né? E mesmo que perca para o Bahia, não vai. Só porque eu acho que eles olham para a planilha ali, eles olham para as projeções dele e falam, não, a gente garante esse acesso jogando em casa. Se a gente conseguir as nossas vitórias em casa, são 6 jogos que faltam, são 6 jogos contra adversários não muito complicados, então, cara, se a gente conseguir esses 6 jogos em casa, se a gente vencer esses 6 jogos, a gente consegue esse acesso. Vai buscar um pontinho ou outro ali fora e a gente consegue esse acesso. Eu acho que são nisso que eles estão se fiando. Então pode ser que se perde por Bahia e depois perde, não consegue vencer do Guarani, e aí a gente já vai estar emendando uma sequência de 3 rodadas sem vencer, aí pode ser que eles vejam, não vai rolar desse jeito, e aí parta para o desespero, traz um treinador, tenta qualquer coisa. Se não, não, né? Porque é aquela coisa, você pode apostar na mudança, tem outra questão também, né? A gente está pensando assim, vai mudar o treinador para trazer um melhor para resolver. E se não resolve? E se piora? Que nem piorou com o Maurício Souza. É um risco que a gente sempre vai correr. Não tem nome perfeito. Traz o Lucha, traz o Renato Gaúcho. Cara, não tem. Pode chegar e pode dar ruim. Essa coisa aí de gestão de elenco, tem apostas mais arriscadas, tem apostas menos arriscadas, mas sempre que você mexe, é um risco, né? E a gente está num momento em que não dá muito para arriscar mais. Então, acho que eles vão manter aí a situação com o Faro mesmo, tentar ver se com o Faro resolve. Tem tudo para resolver. Eu acho que, repito, a gente tirando aí essa parte da emoção, cara, você olha para o aproveitamento dos adversários do Vasco, você olha para a situação do Vasco na tabela, para o período que falta, sabe? Porque cada vez mais o Vasco está mantendo essa distância aí do quinto colocado, de 6, vai variando sempre entre 8, 6, né? Encolhe um pouco, chega a 6, aí vence uma, já sobe para 8, mas está mantendo essa distância aí do quinto colocado desde praticamente o início do campeonato. Só que quando está na 10ª rodada,
você olha para frente e fala, não, beleza, a gente tem essa gordurinha aí de 6 pontos, mas faltam ainda 28 rodadas para acabar o campeonato. Aí chega o final do primeiro turno, você fala, beleza, a gente tem essa gordurinha aí, mas o quinto lugar, ele tem 18 rodadas ainda, 19 rodadas ainda, para tirar essa diferença. Agora são 13. Daqui a 2 rodadas já vão ser 11, entendeu? É cada vez menos jogos para tirar a mesma diferença. Então o Vasco vai ficando esse acesso vai ficando cada vez mais cristalizado a cada rodada que passa, e o Vasco, mal ou bem, seja por méritos próprios, seja por desméritos do adversário, a cada rodada que passa e o Vasco consegue manter essa distância, esse acesso ele vai se solidificando, né? Então é isso, galera. Então eu acho que, por causa disso, que eu acho que apesar aí dos apelos da torcida, a gente não vai ver mudança. E eu acho que aquele mantra que eu sempre repito nessas horas, o melhor é que não mude mesmo, porque aquilo, se fosse o objetivo, se a 777 quisesse jogar mais seguro e já garantir o acesso, já teria trazido o Guto Ferreira. Estava aí na pista, estava dando mole, se ofereceu para o Vasco da Gama, foi no podcast ali, falou quase como um treinador do Vasco, acredito, faria isso, faria aquilo. O Vasco olhou e não quis. Entendeu? Então não faz sentido agora que passou o nome perfeito que seria, né? Uma vez que o Odair Hellmann não quis, não faz sentido agora ir atrás de um nome. Eu acho que se fizer isso agora é porque a vaca já sentou e aí é tudo muito mais complicado, né? Então acho que, cara, vamos torcer pro nosso Emílio Faro, mesmo com todas as limitações que tem de um cara que nunca treinou um time, né? Parece que ele é um cara que preza muito pelo grupo, então não quer fazer as mexidas que a gente julga necessárias para não melindrar o grupo e tudo mais. São outras questões que a gente tem que debater aqui, que a gente espera que ele evolua nesse quesito, mas espera, minha torcida, que de um jeito ou de outro ele consiga fazer aí o mínimo para o Vasco garantir esse acesso, porque a partir daí, aí sim, né, a gente vai começar a ver exatamente o dedo da 777 no Vasco, nessa reformulação de elenco, planejando já a próxima temporada, que também não vai ser tão fácil não, hein, galera? Não vai ser tão fácil, porque a gente tem que mexer muita coisa nesse elenco para ter um time competitivo na Série A, e isso também é uma coisa complicada que não é feita da noite para o dia, mas isso é uma questão para um outro momento, para um outro vídeo extraordinário aqui do canal, né? Por enquanto, a mensagem que eu quero dizer é essa. Eu acho que a gente vai de Emílio Faro até o final e vamos torcer para dar certo. Porque a situação em que a diretoria vai resolver mexer nisso aí é uma situação que a gente não quer vivenciar, é o pior dos cenários, beleza? Então era isso. Se você ainda está vendo esse vídeo aí, se inscreve no canal, liga o sininho de notificação. Não sei quando vou aparecer com outro vídeo aí, mas em algum momento eu apareço. Se quiser me ver por aí enquanto isso, eu sempre que posso apareço lá no Portão 9 para debater com os camaradas João e Gustavo. Fica aí, e mesmo quando eu não estou lá, a resenha é sempre boa, então fica essa indicação. E se quiser me ver com mais frequência, me segue lá no Twitter, @sobrevasco, é onde eu estou quase todo dia falando do nosso Vascão. Beleza? Então era isso que eu tinha para dizer por hoje, a gente vai se falando.